Graças a paz, irmãos. O frio hoje pegou o pessoal de surpresa, hein? Tem gente que não veio na igreja por causa do frio, hein? Diz que vai descer para 7 graus aí. Fica firme, hein? Fica firme. Ok, vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis capítulo 37. Lerei do versículo 1 até o versículo 24. Muito bem, a palavra do Senhor fala assim, para o versículo 1: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os filhos, seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa de seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e diziam um ao outro: Vem lá o tal sonhador, vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa cisterna, e diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram
na cisterna vazia, sem água. Vamos orar, irmãos. Senhor e Deus e Pai, no nome de Jesus, nesse momento eu venho aqui dizer da importância que é estar na casa do Senhor. A igreja, Senhor, todos unânimes, estão aqui para aprender e para adorá-lo. Senhor, toca em cada coração e vai aquecendo as mentes, os corações. Pai, que nós possamos crescer espiritualmente e alcançar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Rasga o céu, abre, Senhor, abre o nosso entendimento para que possamos crescer em estatura e graça, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Eu vou falar sobre o útero dos nossos sonhos, tá? Um título um pouco difícil de você entender a princípio, mas você vai entender com o passar da mensagem. Eu não sei aonde que você cultiva os seus sonhos. Eu não sei em que instância, onde você deposita, onde você guarda aquilo que te dá esperança, mas existem úteros que nós podemos construir mentalmente. E o útero, todos sabem que ele é algo que confere proteção, segurança, oxigenação, alimento para o embrião, para a criança que vai nascer. A gestação humana, ela dura 9 meses, se tudo correr bem. E outros seres têm gestações bem maiores, né? Um elefante fica 24 meses dentro do útero da mãe, né? Muito tempo. Mas também sai de lá porque é obrigado, né? A verdade, a criança é expulsa do útero da mãe, né? Ela não deve permanecer ali porque, na verdade, a criança, o feto, o bebê, ele é um corpo estranho. A parte que confere ao homem é estranho à mulher. Então, ele não nasceu para ficar ali, ele nasceu para estar ali, cumprindo um papel, e assim que ele está maduro, então, ele é tirado de uma forma ou de outra. Se você pudesse enxergar um óvulo fecundado, né? Automaticamente passa a ser ovo, deixa de ser óvulo. Se você pudesse vê-lo a olho nu, você não acreditaria que algo tão pequeno se tornaria uma pessoa como você, de 1,80 m, 1,70 m. É muito diminuto, é muito pequeno. E esse óvulo, esse ovo fecundado, ele vai se multiplicar e vai se transformar em um ser humano com mais de 100 trilhões de células. É muita coisa. Como é que pode se desenvolver tanto, né, a começar dentro do útero? Nós temos um caso aqui que vale a pena nós olharmos por esse prisma. José era o 11º filho de um casal, Raquel e Jacó. Jacó também chamado de Israel. Jacó chamado de suplantador. Esse Jacó se casa com Raquel, a mulher predileta. Quem tem 2 ou 3 mulheres, tem uma que é mais predileta do que a outra, né? Não é o nosso caso. Na cultura oriental isso era comum. Os muçulmanos até hoje se casam com mais de uma mulher, desde que ele possa cuidar dela, né? Teoricamente. Mas na cultura ocidental romanizada, isso não passou no crivo da igreja. A igreja rejeitou. Por isso que a poligamia não é aceita. Mas Jacó tinha uma esposa que ele a achava demais, que era Raquel. E Raquel foi a segunda esposa dele. Mas além de Lia e de Raquel, Jacó tinha mais 2, Bila e Zilpa, que eram concubinas. Então, esse menino, José, de 17 anos, que significa Jeová acrescenta, que viveu 110 anos, que se casou com uma sacerdotisa egípcia chamada Azenate. Esse José era o 11º filho e ele era odiado pelos irmãos. E se você for ler o texto aqui, você vai ver que por 3 vezes a Bíblia fala que os irmãos o odiavam. Os irmãos o odiavam porque ele era o filhinho do papai. Os irmãos o odiavam porque o pai tinha preferência por ele.
E os irmãos o odiavam porque ele era um sonhador. Então toma cuidado, você que é um sonhador, quando for contar os seus sonhos aí, toma cuidado para quem você conta, porque a pessoa para quem você conta pode ser alguém que vai tentar impedir o seu sonho. Mas se for vontade de Deus, por mais que a pessoa tente, ela não vai conseguir. Vai te fazer sofrer, mas não vai impedir que as promessas de Deus alcancem a sua vida. Tá? Então, nós temos que entender o seguinte: José, por 2 oportunidades, ele teve sonhos revelatórios. E Deus se comunica conosco por revelação em sonhos. É muito comum as pessoas me abordarem: pastor, eu tive um sonho. E um dos ofícios do pastor é ouvir sonho de irmão, né? E tem sonho que eu vou dizer uma coisa para você, eu não entendo nada. Aí o irmão fala: pastor, o que significa? Eu falei: irmão, não sei, vamos orar, porque é muito complexo o seu sonho, né? Tem sonho que na verdade não significa nada, mas pode ser que tenha alguns que signifiquem alguma coisa. Então, quando ele revela esse sonho, você vai observar que Jacó estava ligado. Tanto que a Bíblia fala que Jacó guardava com ele aquilo que ele ouvia. Os irmãos se rebelaram, Jacó não, porque Jacó sabia que Deus falava em sonhos, né? Esses irmãos saíram para cuidar do rebanho em Siquém. Eles estavam no vale de Hebrom e foram para Siquém, 100 quilômetros de distância. Mas acontece que em Siquém tinha acontecido um episódio desagradabilíssimo. Qual foi? Os filhos de Jacó mataram o filho do prefeito, que por coincidência também se chamava Siquém, que havia estuprado a irmã Diná. Então você vai ver que havia um perigo ali, e o pai, preocupado com os filhos, com os 11 filhos, o pai manda que José fosse até Siquém para ver se estava tudo bem. E o José, eu acho interessante algumas características de José. Quando o pai disse: vai andar 100 quilômetros e ver como é que estão os seus irmãos, ele disse o quê? Eis-me aqui. Interessante isso, né, irmãos? Passa despercebido, mas para mim não passa não. Eis-me aqui, o nome dele era Pronto. Se eu falar para você: vai lá em Jataí, amanhã cedo, a pé, sem cara. Pois é, Jataí é mais perto do que 100 quilômetros. José foi. E foi atrás de gente que não prestava, é bom. Gente que não gostava dele, né? Gente que queria ver ele pelas costas. E mesmo assim ele foi, correndo o risco de ser morto. Sabe qual que era a forma de matar naquela época? Não era cortar a cabeça. A forma de matar naquela época era jogar dentro de cisterna vazia. Gente, é a coisa mais tranquila. Você dá um empurrão, você não transpira, você não suja a mão de sangue, você não entra em luta corporal. Para todos os efeitos, você esbarrou na pessoa sem querer, ela caiu dentro do buraco. Já está dentro, deixa, né? Então, o que eles fizeram? Tramaram: vamos matar esse menino. Esse menino, irmãos, caçula. Quem é caçula aqui? Quem é dedo duro? O caçula normalmente é o delator. É aquele que conta tudo para fazer moral com o pai, com a mãe, porque ele sabe que o sonho de valsa vai ficar para ele. Você está entendendo? Então esse menino aqui, ele era odiado. Quando ele chega em Siquém, ele percebe que os irmãos não estavam lá. Aí alguém disse para ele, falou: não, eles foram para Dotã. Aí ele teve que andar mais 30 quilômetros. Uma viagenzinha aí de nada, uns 3 ou 4 dias de viagem. Porque nessas regiões desérticas a pessoa consegue andar até 70 quilômetros por dia. Mas como eu tenho certeza que ele não estava com pressa, ele gastou aí uns 3 ou 4 dias de boa, tranquilo. Quando os irmãos o avistaram, já estava tudo programado. Vamos matar esse menino. Como? Jogando na cisterna. Eu quero fazer uma distinção aqui entre cisterna e poço. Quando a mulher samaritana foi pegar água, ela foi pegar água no poço ou na cisterna? No poço.
Poço de Jacó. E aqui está falando cisterna, então tem diferença. A cisterna era um poço sem água. E o poço era uma cisterna com água. Deu para entender aí? Então, gente, esses poços aqui, eles eram para juntar água de chuva. Tanto é que se tivesse chovido naquela noite, José tinha morrido. E a intenção era deixá-lo ali, apodrecer ali. Deixa eu explicar para você qual que é o formato de um poço. O formato de um poço, naquela época, era o formato de uma pera. Quem é que sabe qual é o formato de uma pera? Tipo uma cabaça, né? Tipo uma lâmpada da Dini Eugênio. Já viram? Desse jeito. Se você pegar essa pera e virar para baixo, ela vira o quê? Vira um útero. É o formato de um útero. A pera tem um Pastor, eu nunca vi um útero. Olha para uma pera que você vai ver o útero. O útero é um pouquinho maior que a pera quando ele não está gravídico. Tá? Então, você vai perceber que, na verdade, Deus colocou José dentro de um útero. Lá embaixo, dizem os estudiosos que essas cisternas, essa aqui tinha 7 metros de fundura. Eu não sei como é que eles chegaram a essa conclusão. Alguns dizem que tinha 7 metros. É uma forçaçãozinha de hermenêutica aí para exaltar o número 7, talvez. A perfeição, a plenitude de Deus. Mas o poço, a cisterna, ela tinha um diâmetro de 60 centímetros, que mal cabia uma pessoa. Um cidadão como eu, por exemplo, tinha que passar margarina nas bordas, senão não descia, né? Entalava, né? Alguém tinha que pular na cabeça para ver se descia, né? Então tinha uma boca de mais ou menos 60 centímetros e embaixo fazia um bujão. Por isso que tem o formato de uma pera. Porque embaixo eles faziam uma bacia para acumular água. Para quê? Para o gado, para atender as necessidades ali. Porque no deserto qualquer balde d'água é água. Tá bom? Então, José é colocado ali. E a Bíblia fala que ele gritava. A Bíblia fala que ele ficou apavorado. Ou você não ficaria num poço de 7 metros com a boca de 60 pensando, morri. Aquele episódio todo você começa a pensar na Pax, naquele velório, flores, biscoito, café, o povo tomando, conversando, contando piada, aquilo vira um sofrimento na cabeça da pessoa. Então, ali estava José. Agora eu quero que você observe algo importante que aconteceu quando José chegou. Quando eles avistaram José, se você perceber bem, você vai perceber que eles já estavam esperando José. Porque o delator sempre aparece. E nessas épocas de lava-jato, então, fica muito, muito evidente, né? Cada fase é uma avalanche de delator, que essa delação premiada ficou bom demais, irmão. Então, o que você vai observar que lá no versículo 23, mas logo que chegou José, não deu tempo de conversar, irmão. Foi na chegada, o pessoal já estava por conta. E ele era tão danadinho que ele já foi com a túnica que o pai tinha feito para ele. O pai dá um terno Pierre Cardin. O menino, em vez de deixar o terno em casa para ir na igreja no domingo, já usa o terno no dia a dia. A impressão que dá é que ele queria ostentar, queria cutucar os irmãos. Parece que José não era uma pessoa muito fácil. Ele sabia quem era, sabia que Deus tinha um chamado na vida dele. Parece, eu vou forçar aqui um pouquinho, que ele era um pouco presunçoso. Parece que ele gostava de aparecer. Parece que ele sabia do potencial espiritual que ele tinha e intelectual também, a ponto de estar vestido de terno. Andando pelo pasto vestido de terno, é brincadeira. Esse negócio aqui não está. Então, quando os irmãos olham para ele e falam, lá vem, é hoje. Primeira coisa que eles fizeram, despiram-no da túnica. O que a túnica talar representava para ele? Proteção paterna, carinho do pai, unção dobrada.
Essa túnica representava o apego e a proteção familiar, porque ele era o queridinho de Jacó. E ele era filho da mulher preferida de Jacó, de Raquel. Ele foi o filho da velhice de Jacó. Tudo isso incomodava os irmãos, e isso eu não consigo entender. Como que o irmão consegue odiar? Eu também não vou entender, porque eu fui criado sozinho, eu não tive irmão para dividir o pão, o biscoito, eu comia tudo sozinho. Mas que você que teve irmãos, você que tem muitos irmãos talvez, dá para entender essa história de um irmão odiar o outro tanto desse jeito? Dá para entender? Eu não sei, parece que não faz sentido, mas a verdade é que eles estavam com muito ódio dele. Tiraram simbolicamente a proteção paterna, e agora José vai chorar onde a mãe não vê e o pai não ouve. Tiraram toda aquela proteção, toda aquela indumentária que representava o carinho do pai, o cuidado do pai, o zelo do pai. Ao que parece, esse menino ele era muito certinho com as coisas. Porque quando o pai manda um vigiar o outro, subentende-se que o vigiador está mais em condições do que o vigiado. Não é verdade? Então, tiraram a túnica e deixou ele completamente nu, ou seja, completamente despido. Haverá momentos na sua vida, irmãos, que as circunstâncias vai tirar todas as suas proteções. E o diabo é expert nisso. Sabe como é que ele tira a nossa blindagem espiritual? Nos levando a errar. Sabe como é que ele rouba a nossa graça? Nos levando a desejar aquilo que não pode ser desejado. Sabe como é que ele vai nos diminuir? Nos colocando à mercê de leões ávidos para nos devorar. Esse rapaz estava agora desprotegido, sem a proteção do pai. No deserto, pelado de dia, ainda vai, mas nu, pelado à noite, não queira não. A temperatura desce a menos de 0 grau, porque o calor específico da areia é muito pequeno. Quando dá meia-noite, a areia já está gelada. Quando dá 3 horas da manhã, meu irmão, dá para fazer picolé. Esse menino ia passar a noite despido, ao relento, no frio. Haverá situações na nossa vida que vai nos despir totalmente. Nós estaremos muitas vezes sem dinheiro, muitas vezes sem prestígio, muitas vezes sem amigo, muitas vezes humilhado, às vezes tendo até que mudar de cidade, às vezes tendo que mudar de igreja, às vezes tendo que mudar de casa, de bairro. Mudar de igreja não é algo que se faz todo dia, mas pode acontecer na vida do crente. Pode ser que Deus queira te usar mais em outro ministério do que o ministério em que você se encontrava. Eu durante muito tempo, 15 anos, fiquei em uma denominação, até que eu entendi que Deus queria me usar mais. Então o Senhor me trouxe para cá. José, lá cuidando das ovelhas, ele podia fazer muito pouco para nós que fomos beneficiados com o ministério de José. Então o Senhor às vezes mexe no nosso queijo. O Senhor vai mexer na nossa dignidade. Ele vai mexer na nossa estrutura, na nossa finança. Ele vai mexer na nossa parentela. Quando Deus quis fazer uma obra na vida de Abraão, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Sai da tua terra, sai da zona de conforto, sai dessa proteção da família, vai para um lugar deserto, porque lá eu vou trabalhar na sua vida. Quando Deus quis fazer alguma coisa na vida de Jacó, o que Deus fez? Tira Jacó da proteção da mamãe. Rebeca agora perde o controle do filhinho querido, e Jacó tem que sair como fugitivo. Deus queria fazer uma obra na vida de José, Deus tira José do conforto da família. Deus quer fazer uma obra na tua vida, as coisas vão piorar. Eu não vim aqui, pastor, para ouvir que vai piorar, meu irmão. Com Deus é assim, piora e depois melhora. Diferente com o diabo, que com o diabo melhora e depois acaba com você. Deus não, Ele te deixa você descer lá embaixo para que você valorize a subida.
Na vida de todo homem haverá uma cisterna, viu? Sem água, nu, traído, friolento, à mercê dos répteis, pequenos répteis, aracnídeos. A nossa vida, irmãos, a nossa caminhada tem que ter uma cisterna. E grave, os nossos ideais e os nossos sonhos precisam passar por um útero. Precisa passar por um lugar profundo, por um lugar escuro, por um lugar onde nós possamos gestacionar os nossos sonhos. E vai ser longe, longe da mãe, longe do pai, longe dos amigos às vezes, sem prestígio. Funciona assim. Quando nós conhecemos Jesus, fica fácil entender a palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, não faz sentido para quem não é filho de Deus. Porque é a primeira pergunta que o incrédulo vai fazer: mas que Deus é esse? Que Deus é esse que permite um abençoado passar por uma situação dessa? Ou você não sabe que José era abençoado pelo pai? Escuta, são os abençoados os que mais sofrem, mas são os abençoados os únicos que vencem. Põe isso na sua cabeça. Quem foi abençoado? Jacó ou Esaú? Quem foi abençoado? Jacó ou Esaú? Tem gente que tem dúvida. Fala bem alto. Quem foi que mais sofreu? Então não vale a pena ser abençoado? Aí é que está o problema, irmãos. Se você for um abençoado, prepara para sofrer. Se você for um abençoado, prepara. Pastor, mas não tem ninguém que sofre mais do que eu. Vai abençoado, vai nessa força. Você é um abençoado. O abençoado desse jeito é porque você só olha o presente. E o que Deus tem para você está mais adiante. Viu? O Deus que te colocou dentro da cisterna vai te tirar de lá. E depois da cisterna, pode ser até que as coisas até piorem, porque podem te tratar como mercadoria. Foi o que aconteceu com ele. Ele sai da cisterna não como homem livre. Ele entra na cisterna como homem livre e sai da cisterna como escravo. Foi vendido. Piorou um pouco mais. Quando você pensa que Deus vai te honrar, Deus te permite sofrer de novo. De novo não, Jeová. O nome José significa acrescenta dores. Viu? Acrescenta dores. Você trabalha o mês inteiro para receber o salário, mas você sofreu um mês inteiro. Aqui você vai sofrer uma vida inteira para ser honrado. Com Deus é assim. Quantos anos Deus preparou, pelo menos que a gente tem na Bíblia, Elias? 3 anos e meio. Para usar Elias em um dia. Deus preparou Jesus 3 anos e meio para cumprir a sua missão em um dia. Deus fez José sofrer a vida inteira para ser honrado em um dado momento. Agora, vamos aprender com ele? Não vamos piorar as coisas, porque o que acontece é muito comum as pessoas sofrerem um sofrimento permitido por Deus. E em vez de nós termos um comportamento adequado, nós pioramos as coisas. Despreparo. Eu saí de Rio Verde e fui prestar um concurso em Colorado do Oeste. Quem conhece Colorado do Oeste em Rondônia? Mas existe, irmão, não estou mentindo não. Está em Rondônia. Cidade pequena. Lá não é quente não, lá é a tampa da chaleira. E eu cheguei num dia que a energia tinha acabado. Lá tem ar-condicionado, irmão, até dentro de geladeira, para você ter noção, tanto que é quente lá. E eu cheguei num dia que a energia no hotel tinha acabado na cidade. Eu prestaria um concurso no dia seguinte.
Prestei o concurso, quando acabei a prova, eu falei para o colega que foi comigo que foi aprovado. Eu falei, fui reprovado. Ele falou, como que você sabe? Tem certeza. A gente sabe quando foi reprovado. Vim de lá aqui deprê. Naquele tempo não existia depressão ainda, né? Então eu acho que quem inventou ela foi eu, porque naquele dia eu comecei a sentir uma deprê. Eu vim de lá aqui triste. Quando eu corrigi a prova, o gabarito, eu fui reprovado por uma questão. Não na minha disciplina, na língua portuguesa. E aí esse colega falou o seguinte, Antônio, Deus nunca dá nada para ninguém sem que a pessoa esteja pronta. E eu gravei isso. Eu vi que eu não estava pronto para aquele concurso. Na tua vida cristã, Deus não vai te entregar nada se você não estiver pronto, porque você vai colocar o pé pelas mãos. Você vai colocar a perder. Tudo que eu quero, pastor, é ser dono da minha própria empresa. Fica quieto, vai trabalhar de empregado. É melhor você trabalhar de empregado do que você trazer uma derrota nas costas de alguém que tentou e não conseguiu. Eu tentei ser comerciante, irmãos. Pergunta se eu quero abrir comércio. Descobri que não é minha praia. Não estava pronto. Tem gente que entra no comércio e se dá bem. Eu me dei mal. Porque não era minha praia. Não é ali que Deus queria me usar. Você tem que ver onde que Deus quer te usar. Você foi feito por Deus com um prospecto de fabricação, com um manual do construtor, e nesse manual está escrito que você foi feito para isso, para aquilo e para aquilo outro. Se você tentar fazer outra coisa, Deus não vai te abençoar. Por isso que é importante saber o que Ele quer de você. Qual era o papel desse rapaz? Um só: levar a sua nação para um útero maior, que não era aquela cisterna, chamado Egito. O Egito funcionou como um útero. Quantas pessoas entraram no Egito através de José? 66. Quantas pessoas saíram do Egito 430 anos depois? Exatamente 2,5 milhões. 66 pessoas viram 2,5 milhões. Entrou uma pequena célula, um pequeno embrião, e saiu uma nação formada. Se você olhar lá em Isaías capítulo 19, a partir do versículo 1, você vai ver que o Egito não vai ser destruído. É uma nação que não será destruída. Sempre existirá Egito, porque Deus tem gratidão para o Egito. O Egito foi a nação que Deus escolheu para formar o povo de Deus. Cometeu todos os pecados, foi punido imediatamente, mas há da parte de Deus um reconhecimento. Você pode observar que o Egito está lá. Cadê? Cadê as outras nações? Não existe mais. Mas o Egito continua. Sabe por quê? Porque Deus tem uma, vamos dizer assim, gratidão pelo Egito. A nação está aos pedaços. Vocês estão vendo lá. O país está em crise política, revoltas, rebeliões, golpes de Estado, mas o país está lá. Porque esse país, Deus tem uma grande obra para ele ainda. Queridos, o que nós podemos aprender dessa história toda? No versículo 23, tiraram a túnica, deixaram ele despido, lançaram José numa cisterna. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Grava o que eu vou lhe dizer. Se você não está vivendo o apogeu da tua vida, o clímax, se você não está vivendo a cereja do bolo, se você não está vivendo o glacê da festa, é sinal de que você ainda não foi totalmente honrado. Se você está vivendo dias muito difíceis e essa dificuldade não passa, e essa noite não termina, e a tempestade não vai embora, e o choro não estanca, e a ignomínia continua, o opróbrio continua, a vergonha pública continua, fica tranquilo, você ainda está dentro de uma cisterna. Agora,
A verdade é que nada é eterno, o que é bom passa, o que é ruim também passa. E você, por favor, não complica mais a situação, fica calado, não toma decisões na emoção. É muito comum nós vermos pessoas tomar decisões na emoção. Na emoção as pessoas casam errado, na emoção as pessoas matam, na emoção as pessoas sofrem acidentes. Quantas pessoas saíram emocionadas de casa e se envolveram em acidentes, em crimes? Quantas pessoas emocionadas contraíram enfermidades? Toma cuidado, irmãos, não é no frenesi do problema, não é no quente do problema que você deve tomar decisão. Aprenda a ouvir conselho. O melhor lugar para se ouvir conselho é dentro de um útero. Você já viu uma mãe falando com o filho dentro do útero? Mamãe ama você. Quando você crescer, você vai ser isso. Aqui. E a criança ouve. Depois que ela cresce, que ela aprende a andar e a falar, ela não quer ouvir mais. Você já viu alguém cair de bicicleta quando está aprendendo a andar de bicicleta? A gente cai de bicicleta quando aprende a andar em uma roda só. Quando você acha que pode soltar as mãos do guidão. Quando você acha que pode dirigir olhando para trás. Minha primeira queda de moto foi quando eu estava dirigindo e fui olhar para trás, esqueci de olhar para frente, montei no meio-fio. Uma outra vez que eu caí de uma Garelli, naquele tempo a Garelli estava em moda, foi num pequeno desentendimento com a minha esposa, eu não sabia se eu desentendia com ela ou se eu olhava para frente, montei num carro, fui parar no chão. A gente cai, irmãos, não é quando a gente está em estado de vigília, nós caímos é quando a gente vacila. Quando foi que Diná caiu? Porque foi dar um passeiozinho. Não tem o que fazer, vou no shopping. E é aí que você se enrola. Porque nesse trajeto o inimigo já arma uma cilada para você. Eu estou tão carente. Aí você não vigia. Eu estou muito mal. Eu acho que eu vou. Aí aparecem pessoas para dar maus conselhos, maus conselhos. E se você não tomar cuidado, é aí que você vai para o buraco. Agora é um buraco que não é Deus que põe. Porque o buraco que Deus põe, Ele mesmo tira. Se o buraco foi uma trama, se o buraco você não fez por onde merecê-lo, se o buraco é uma trama, é uma covardia, é algo que conspiraram contra você, e se você é uma pessoa que tem linha direta com Deus, fica tranquilo que a corda que te jogou lá dentro vai ser a corda que vai te puxar para fora. E quem jogou vai ter que buscar. Na vida, nós teremos cisternas, aproveita a oportunidade, pode ser que você não tenha duas. Porque Deus, normalmente, na prova que você foi bem, Ele não vai fazer você fazer de novo. José foi jogado na cisterna, tirou nota 10. José foi vendido por 20 moedas, ficou caladinho. Foi amarrado, algemado, enjaulado, não se sabe como, chegou até o Egito. Chegando no Egito, por ser um rapaz bonito, o versículo 38 fala que ele era um rapaz elegante, bonito. Eu vi que há semelhanças entre nós, entre eu e José. Foi comprado. Porque quando se comprava um escravo, se olhava o porte, se olhava a arcada dentária, mandava o escravo levantar os braços para ver se não tinha nenhum defeito, e José passou no crivo de um eunuco. Eunuco é criterioso. Foi para a casa do Potifar ser mordomo, sai da condição de vendido, de escravo, vai para a condição de servo. Quando ele pensa que as coisas melhoraram, pioraram, mas Deus não manda para a cisterna de novo, agora manda para a cadeia. Você está vendo, irmãos, as fases da nossa vida? Na tua vida vai ter cisterna, na tua vida vai ter traição, na tua vida vai ter
conspiração, na tua vida vai ter prisão, antes que Deus exalte você. Se você não cumprir todas as fases, esquece, você não vai alcançar as promessas de Deus. Se José deita com aquela mulher, os dias de vida dele estavam contados, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo tentou matá-lo quando jogou na cisterna. Eu não sei como que ele caiu, não quebrou uma perna. O diabo tentou matá-lo quando vendeu ele para os amalequitas, que ele poderia muito bem ter ido para locais de lutadores e teria perdido a vida dele. O diabo tentou matá-lo quando conspirou, colocando paixão naquela mulher, porque o mesmo demônio que põe paixão põe ódio. Você pode observar que toda paixão vira ódio, porque o diabo que põe a paixão é o diabo que põe o ódio. Ele sabe fazer as duas coisas. Quantas pessoas apaixonadas se casam e o casamento vira ódio, um mata o outro. Exemplo foi aquela mulher que picou lá, o homem colocou na mala. Ela era perdidamente apaixonada, a paixão virou ódio a ponto de matá-lo. Ele vai preso, e lá na prisão foi o último estágio dele. Na hora que você sair, meu irmão, desse último estágio, o Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te exaltar. Senhor, me coloca no centro da tua vontade. Essa deve ser a sua oração. Senhor, qual é o centro da tua vontade para a minha vida? Onde eu devo estar? Em qual igreja eu devo estar? Tem alguém aqui que vai tomar uma decisão hoje com relação à igreja. O Senhor está repetindo isso, é a segunda vez que Ele repete na pregação. Senhor, qual é a igreja que eu devo estar? Fique na igreja onde você possa ser útil, fica na igreja onde você possa ser um instrumento de Deus, onde o Senhor vai te exaltar, onde o Senhor até vai permitir algumas dificuldades, mas para o teu crescimento. E aqui na igreja eu vou dizer para você com todas as letras, não tem uma viva alma que vem para cá que não cresce. Pode até não ficar uma Brastemp, mas uma duplex Consul eu te garanto que vai chegar, vai alcançar, Deus vai fazer uma obra, Deus vai trabalhar no teu caráter, vai trabalhar no teu temperamento, vai construir tua personalidade, sabe por quê? Porque o nosso Deus opera aqui direto, o nosso Deus opera na mente, opera nas emoções, opera no espiritual. Quem gosta da verdade fica na verdade, quem não gosta vai para o engano. Existem pessoas que ficam pouco tempo aqui, há 90 dias, não aguenta mais, vai embora. Sabe por quê? Porque aqui tem palavras de vida eterna, e quem as diz não sou eu, é quem está sobre a minha vida, e nós estamos falando algo que vai levar você para o crescimento. A palavra de Jesus era dura, mas Pedro falou: para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, é melhor estar contigo do que viver no engano. Uma igreja verdadeira, uma igreja séria, fala coisas que entra dentro de nós. Fui visitar um rapaz que fez uma cirurgia, ele falou: pastor, vou falar a verdade para o senhor, eu já fui isso, aquilo outro, mas eu não sei o que acontece, quando a palavra é ministrada lá na igreja, ela entra dentro da gente e não sai. Eu falei: mas não sai mesmo, porque a palavra de Deus tem que cumprir um propósito, ela não volta vazia, ela tem que entrar dentro de você, sabe, quebrar as muralhas, quebrar, sabe, esses egos que nós temos dentro de nós. José tinha ego. Você sabia que José teve que ser tratado? José era orgulhoso, Deus não estava satisfeito com o orgulho dele, porque quando ele recebeu aquela revelação, ele tinha que ter ficado calado. E ele foi falar para os irmãos, foi para os irmãos bater palma para ele. Quem está atrás de palma de homens não recebe o pódio de Deus, sabe? E aí o Senhor permitiu ele descer na cisterna, permitiu ele ser vendido e permitiu ele ser preso para trabalhar a humildade dele. Quando ele sobe no poder, quando ele vai para governador do Egito, quando ele vai para primeiro-ministro do Egito, então ele está pronto inclusive para perdoar os irmãos, porque se os irmãos aparecem na frente dele, uns 5 anos antes ele tinha matado os irmãos.
Pessoas que falam assim: pastor, mas perdoar não é fácil. Quem falou que é, irmão? Nunca falei que é fácil. Porque você olha para a pessoa, você vê a traição que ela fez. Você olha para a pessoa, você vê a maldade que ela fez. Você olha para a pessoa, você vê a covardia que ela fez. Você olha para a pessoa, você vê tudo aquilo que a pessoa te prejudicou. Então perdoar não é fácil. Perdoar é atitude, perdoar não é emoção. Não estou sentindo vontade de perdoar. Ninguém sente vontade de perdoar não, irmão. A gente perdoa porque é uma atitude. Você já comeu sem vontade? Quem já comeu sem vontade? Eu como todo dia sem vontade, irmão, para não perder o costume. A gente perdoa até sem vontade. Agora tem que tomar cuidado para não piorar as coisas, porque tem coisas que Deus permite na vida da gente e a gente faz a coisa ficar pior do que já é. Quando a gente fala demais, quando a gente age com as emoções, e isso tudo é contra nós. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite e dizer para você: olha, qual é o teu útero? O teu útero é de gestação de 2 anos, o teu útero é de gestação de 60 dias, de 90 dias, de 9 meses. Pastor, o meu útero já tem 1 década. Então, meu irmão, é o útero de dinossauro. Você é grande, viu? Quanto maior o sofrimento, maior é o lugar, mais elevado é o lugar que Deus quer te levar. Tá bom? Jesus foi humilhado, e Jesus foi humilhado porque Ele quis. Jesus nasceu numa estrebaria. Alguém aqui nasceu junto com as vacas? Alguém aqui nasceu? Jesus não tinha um travesseiro, não tinha fralda descartável, aliás, nem tinha fralda. Jesus nasceu numa época como essa, muito frio, agosto, setembro, muito frio, no Oriente Médio. E Deus é tão maravilhoso que naquele tempo não existia aquecedor. O Senhor colocou Ele numa estrebaria porque era o lugar mais quente do hotel. Porque os animais mamíferos liberam calor. Você quer dormir num lugar quentinho, dorme junto com as vacas. Porque elas emanam calor e o calor uniformiza o ambiente. Olha como Deus é maravilhoso. Deus colocou Jesus para nascer numa família como filho de carpinteiro. Porque quem aprende a trabalhar com a madeira, aprende a trabalhar com gente. Porque madeira respira. Porque madeira se movimenta. Porque madeira empena. Porque madeira trinca, porque madeira incha. Então, quando Deus colocou Ele para nascer como filho de carpinteiro, é para aprender a trabalhar com gente. Onde foi que o Senhor te colocou? Pastor, o Deus me colocou num serviço público, local de delação, local de puxação de tapete, local de covardia, local de todo tipo de canalice, é o serviço público. Porque o local é corrompido, mas Deus quer te ensinar a perdoar, Deus quer te ensinar a tolerar as pessoas. Pastor, Deus me colocou para nascer numa cidade como Rio Verde. Amém, irmãos? Aqui é a capital do pecado. Aqui de A a Z você tem tudo. Aqui, se você sair daqui agora e for para certos locais da cidade, você vai encontrar pessoas quase nuas chamando você para uma aventura. Se você sair daqui, você não vai andar 100 metros, você vai encontrar pessoas bebendo, pessoas dançando, pessoas se divertindo, vivendo a vida, um dia vivendo como se nada tivesse para se fazer debaixo do sol. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, vivendo com as pessoas certas, servindo o Deus certo. Deus é contigo, não temas. Seja qual for a tua dificuldade, confia, o Senhor te exaltará. Nós vamos orar nesse momento, feche os seus olhos, quero orar com você.